Olá, queridos, eu quero ministrar na sua vida hoje a respeito dos ciúmes. Nós vemos falando sobre egoísmo, inveja e hoje é os ciúmes. E é interessante que outro dia uma pessoa me parou e perguntou assim, bom, se ciúmes é pecado, por que Deus tem ciúmes da gente? Interessante. Em Gálatas capítulo 5, verso 19, a palavra de Deus diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A questão sobre os ciúmes é bem interessante. A gente precisa entender o que é os ciúmes e muitas vezes a gente não entende. Os ciúmes de Deus, os ciúmes do homem é completamente diferente. Porque os ciúmes do homem é você querer ser o objeto de desejo máximo do outro. Ou seja, eu tenho ciúmes de uma outra pessoa ao ponto de que eu não aceito que essa pessoa se divida com ninguém ou com outra, tenha um outro relacionamento, uma outra amizade, ou tenha dê presentes a uma outra pessoa. Aquela pessoa tem que ser minha, é minha posse. E o meu desejo é que eu seja o total, o absoluto objeto de desejo da outra pessoa. Esse é o ciúmes do homem. E esse ciúmes do homem é pecado. Porque você faz do outro a sua obsessão e quer tornar o outro, fazer com que o outro pense a seu respeito como um ídolo, onde ele não tem espaço para mais nada. Ele não pode conhecer uma outra cidade a não ser a sua. Ele não pode ter um outro amigo a não ser você como amigo. Ele não pode ter um outro desenvolvimento profissional a não ser o que você determinou para ele. Esse aí é o ciúmes do homem. Agora, quando a Bíblia diz que Deus tem ciúmes da gente, a Bíblia está dizendo o seguinte, que Deus não quer nos dividir com ninguém. E Ele pode não querer, porque Ele é Deus, Ele é o único Deus. E que Ele não aceita que a gente se divida com outras coisas ou com outros ídolos. E Ele pode não querer isso, porque Ele é Deus. E toda adoração e toda a veneração é digna dEle. Agora, nós como seres humanos não podemos desejar isso, porque nós não somos Deus. Por isso, a obra da carne é os ciúmes. E como os ciúmes, muitas pessoas aí não deixam que as outras sejam livres, não deixam que as pessoas tenham seus próprios pensamentos. A gente tem visto, por exemplo, hoje em dia, esses crimes passionais, esses crimes por amor, por ciúmes. É tão interessante isso porque não faz sentido. Como é que você mata uma pessoa que ama? Você mata uma pessoa porque ama, porque você tem ciúmes dela, porque ela está deixando de venerar somente a você. E ela está venerando uma outra pessoa, uma outra coisa. E por isso que você mata. Agora, o que Deus está dizendo na sua palavra é que nós como cristãos devemos adorar somente a Ele. E só Ele deve ser o nosso desejo de veneração e adoração. Por isso, querido, tome cuidado com a tua vida para que você não passe os limites dos ciúmes ao ponto de transformar os seus relacionamentos, as suas amizades em uma verdadeira obsessão. Você precisa quebrar isso, se isso já acontece na sua vida. Você precisa repreender isso da sua vida, em nome de Jesus. Purificar o seu coração de todos os ciúmes, porque você não tem controle de todas as coisas, porque você não pode viver fazendo com que os outros vivam ao redor de você, ou que você não pode desejar que os outros simplesmente tenham você sempre no centro da vida deles. Porque o lugar do centro da vida deles é Jesus e não você. Vamos orar por isso agora? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Nesses segundos aqui, você vai falar com Deus comigo. Senhor, nós queremos quebrar agora toda a obsessão dos ciúmes e toda a obra da carne. Em nome de Jesus, abençoa os teus filhos e filhas que têm sido escravizados pelos ciúmes e destruído relacionamentos. Em nome de Jesus. Que eles possam agora ser livres, Senhor, e entender que eles não têm controle sobre as outras pessoas. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida deles. Amém. Que você seja abençoado no dia de hoje, que tudo quanto você fizer prospere. Em nome de Jesus. Amém.